Oremos. Senhor, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui reunidos, ó Pai, para esse momento tão maravilhoso que é compartilhar da Tua Palavra. Estar, ó Deus, com o coração, ó Deus, aberto, ó Deus, para ouvir o que o Senhor tem nos ensinar, nos corrigir e nos levar a uma vida, ó Deus, de maior profundidade cristã. Abençoa Josi que estará na direção, que Teu Espírito Santo tenha controle total sobre tudo que será dito aqui, compartilhado, testemunhado, para que nós saiamos edificados pelo Senhor, diretamente pela Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Pois bem, olha que interessante. Eu estou no estudo 6 e o nome do estudo Graça e Cura. João 8 e 9 é o estudo. A semana passada foi 7 e 8, ou foi 6 e 7, não foi? 6 e 7. E essa semana nós estamos no 8 e 9. E a gente vai aprender com nada mais, nada menos que o mestre. Aprendendo com o mestre. E a primeira coisa que me chamou a atenção dessa situação que é muito, né? A gente vai ver hoje a história daquela senhora, logo de início, pega em flagrante adultério, né? Só que a gente vai ver que a primeira coisa que me chamou a atenção ainda foi Jesus Cristo se preparando para a adversidade que iria vir. Jesus ele está onde nesse momento aqui? Vamos lá, quem pegou João 8:1, por favor. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Onde é que é o Monte das Oliveiras? O que ele fazia lá? Orar. Então, preparam para a adversidade ainda este tempo com Deus. Então, Jesus nos ensina a primeira situação que a gente pode aprender dessa situação específica que a gente já leu várias vezes dessa senhora, dessa mulher que é pega em flagrante adultério, é que Jesus Cristo está, antes de acontecer isso, se preparando para a adversidade que ele iria enfrentar. Que nós enfrentamos todos os dias, né, minha irmã? A gente enfrenta todos os dias, né? A gente não sabe o que vai acontecer no nosso dia. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é o quê? Acordou e vamos orar. Vamos investir tempo com o Pai. Legal, de manhã cedo. Senhor, eis-me aí, faz a oração em particular de cada um, né? E aí, a gente vai aprender um dia. Focar com o propósito. O ensino da verdade. 8:2. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado lhes ensinava. O foco de Jesus era ensinar que ele é a verdade, não é isso? Ele ensinava o que, gente? O que é a verdade? A palavra. Ele ensinava o Velho Testamento, mostrando que ele é a confirmação daquilo que já existia escrito. Ele é a personificação do Velho Testamento, de todas as promessas, todas as profecias que foram feitas pelos profetas. Os homens de Deus que passaram. Então, ele estava ali ensinando. E quando ele está ensinando, antes de estar ensinando aqui, ele tinha se preparado, ok? Então, a gente tem que estar sempre preparado em quê? Em oração e sabedoria da palavra. Para a gente conseguir entender e falar para o próximo e ter esperança, as pessoas terem esperança da verdade. A gente não pode falar nada da gente, tem que falar daquilo que é real, aquilo que é real é de Deus, não é nosso. A palavra é dele. E a palavra tem vida em si. O semeador só lança semente. Só isso. A semente, para fazer todo o processo de crescimento, depende da natureza, depende de todo o processo. Isso aí não é conosco, é com o Senhor. Vontade por trás da acusação. Vamos lá, vamos ler agora. Bom dia. João 8:3, que é o acontecimento principal do início, é isso. E é daí que a gente vai ter o decorrer. 8 de 3 ao 9. Quem puder estar acompanhando suas Bíblias é interessante. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou
para ter de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Jesus se prepara para a diversidade, investe tempo com Deus, em oração, antes de acontecer dele ir fazer o que ele veio fazer, que é ensinar a verdade, ele sendo a própria verdade. E aqui a gente vai ver o que é que está por trás da acusação. Porque a acusação dessa mulher estar no adultério não era a grande questão. A questão é o que eles queriam com isso. Eles queriam o quê? Está Jesus. Eles queriam acusar diretamente. A motivação que estava por trás. A motivação que estava por trás. Há uma motivação específica para pegar essa mulher em flagrante adultério. Anteriormente, nos textos anteriores, Jesus estava batendo de frente na realidade, na verdade. Então isso é a continuação do que vem acontecendo. Eles querem ter razão de qualquer forma. Nem que para isso mate alguém. Ter razão mesmo que resulte em morte. Esse é o grande problema, o grande dilema para nós, como cristãos. Até que ponto a gente quer avançar para ter razão? Vontade de Deus, libertar do domínio do pecado e da morte. 8, 10 e 11. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Pois é. A gente aprende com o mestre aqui uma primeira situação específica desses versículos de 8, de 1 a 11. Na verdade, 1 a 11 a gente consegue ver o contexto de Jesus se preparando para o embate, né? E também para o ensino da verdade, até porque você sabe da verdade, mas saber a verdade, não praticar a verdade, não tem resultado. Então, é uma prática. Jesus, ele sabe da necessidade da oração, ele pratica essa oração. E ao mesmo tempo que ele pratica essa oração, ele sabe da verdade, ele passa adiante a verdade. A vontade por trás da acusação dos fariseus, da lei cristã, é realmente matar independentemente para ter razão. E a gente tem que ponderar todas as palavras que o Senhor nos dá de direção para saber o que é que a gente está fazendo nesse tempo. Quem somos nós aqui? Entende? Todas as vezes que a gente lê, a gente tem que perguntar: quem sou eu aqui? Eu estou representando Jesus? Eu estou representando os que acusam? Ou eu sou essa mulher que está em pecado e que precisa de libertação? Quem sou eu nessa história? E aí cabe cada um fazer isso consigo, para esse ensino estar. É uma situação que a gente pode ser envolvido no dia a dia das nossas vidas, nos diversos ambientes. Eu estava lembrando aqui, você falando aí, eu estava lembrando de uma situação que eu vi lá no meu trabalho, que uma determinada colega entrou em debate com outros irmãos de outras igrejas cristãs, mas a situação em que ela estava colocando, eles só apontavam a acusação do caso do irmão dela. Só apontava a acusação de que ele estava perdido e tal, e ela se desesperou. E eu estava ali próximo, mas eu não entrei no debate, porque eu vi que ali era só briga. Fiquei calado, orando e tal. No final do almoço, fui almoçar lá na copa, fechei a porta, daqui a pouco ela abriu a porta, entrou nervosa. Você agora vai me dizer o que você pensa, que lá só ficou calado. Será que ela está interessada? É isso saber o que eu penso ou me bater aqui? E aí foi, graças a Deus, que aquele momento que eu fiquei em silêncio, lembro de Jesus, né? Orando, fui para lá, sosseguei. Quando ela entrou, eu tinha 2 minutos para dar uma palavra a ela, porque mais do que isso ia ser desgaste. E eu falei alguma coisa que ela sossegou e aceitou o coração. Mas ficou ali assim: meu Deus, se eu tivesse falado, eu teria a oportunidade de ouvir o teu espírito.
E até hoje ela tem um profundo respeito por mim, por causa desse dia que eu dei essa palavra para ela. Então é isso aí. Não ter pressa em responder e, com certeza, olhar a intenção de quem está vindo apontar o dedo com você e perguntar. A sabedoria é isso, né? Sabedoria é saber ouvir, saber ponderar. ponderar. Se não tem o que fazer, fica quieto. Eu acho que a única questão nossa é oração. Acho que a gente tem que estar em espírito de oração o tempo todo. Orar sem cessar é uma realidade do cristão. Todo ambiente que você está, você pode estar orando para a pessoa e daqui, orando para o Senhor, em nome de Jesus, Senhor, faz algo daqui. Senhor, em nome de Jesus, me ajuda, eu não sei o que fazer. Espírito Santo, o Senhor diz que a tua palavra nos garante a vontade. A sua palavra nos garante que o Senhor, a gente não vai ter palavra, mas o Senhor vai dar. Nos ajuda. E fica aqui, ó. Quando abrir a boca, sair palavra de sabedoria, ou quando não se calar e sair e não bater. E aqui é uma situação tão delicada, porque não existia só Jesus, os fariseus e essa mulher. Tem mais gente envolvida. Jesus estava fazendo o que anteriormente? Estava ensinando. Então tinha gente ali vendo tudo isso. E isso daqui está servindo como testemunho de quem? De quem o Jesus é. A gente pode aprender com o mestre detalhes muito mínimos, pequenos. E vamos ver aqui a situação. Saber não é ser. Isso que veio no meu coração, para você é a mesma coisa. Saber não é ser. Fariseus versus Jesus. A atitude revelam a nossa identidade. Mais uma vez eu confirmo isso, que é uma coisa que o Senhor tem dado muito ao meu coração a respeito de identidade. Isso aqui revela verdadeiramente o que é a identidade de alguém que é escravo e alguém que é filho. Escravo da carne e inimiga de Deus. Todo mundo sabe disso, né, gente? Quem faz o domínio da carne é escravo da carne, que é inimigo de Deus. Pronto, vamos lá. Característica dos filhos. Perdão, salva. Quem está com... Esse agora já é outro, tá? Outro papelzinho. Quem está com João 8... Não, 8 e... Tá errado. 8, 5, perdão. 8, desculpa. Aqui é que a gente vai ler de 8, de 11 a 59. Perdão. 8, 11, por favor. Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Pronto, a ordem de Jesus é não condeno, perdão, vai e não peques mais. Aí vem a salvação. O reflexo de quem é salvo não vem em pecado, ok? Não vem no domínio da carne. Luz do mundo, liberta. 12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A luz do mundo liberta. E quem é a luz do mundo? Jesus. A gente tem luz nós mesmos? Não. Essa lâmpada tem luz em si mesma? Não. Precisa de fonte, não é isso? Precisa da energia especificamente. Ela só é um ponto específico para iluminar. A verdade, testemunho, gera vida. 8, 17, 18. Ou 9, 8, 17, 17. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou também testifica de mim. Por que Jesus abre a boca para falar isso? Eu testifico de mim mesmo. Olha que palavra que ele fala. Eu testifico de mim, o Pai. Olha que interessante que ele fala. E o Pai que me enviou também testifica de mim. Todas as atitudes de Jesus refletiam alguém, gente. Jesus ele agia de acordo com aquilo que ele era. A identidade dele estava em Deus. Então todas as atitudes de Jesus refletiam o Pai. E a própria atitude dele revelava que Deus é o Pai dele. É assim que a nossa vida precisa ser. Nossas atitudes precisam revelar de quem somos filhos. E Jesus é o nosso exemplo em tudo. Na forma de perdoar, mostrando salvação, sendo luz no mundo, libertando quem está preso, testemunhando, gerando vida, a verdade que liberta, Jesus Cristo. Quem está contigo também? Então vamos lá. 8:15, 8:31, 32 e 8:36.
Vós julgai segundo a carne, eu a ninguém julgo. 8, 31, 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente tereis livres. Características de filho: perdoa, leva à salvação, é a luz do mundo que liberta as pessoas que estão presas, testemunho que gera vida, a verdade que liberta, e a verdade que liberta é Jesus, não somos nós. Tem uma pessoa específica que faz isso, é o Cristo Jesus. E o posicionamento do filho é a identidade do filho. Que estão nesses versículos específicos. Está contigo também? Está comigo. 8:24. Pode? Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. O 28 e 29, por favor. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o meu Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que me agrada. 36. Se, pois, o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. O 42. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havieis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Glória a Deus. Mas, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Se Deus fosse de fato vosso Pai, olha o que Jesus fala a respeito de quem é filho. Se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente haveis-me de amar. É de cumprir regra? Amar. A identidade para tudo isso aqui, ó. Para você salvar, para você perdoar, para você levar a salvação, para você ser luz no mundo, para você ter a libertação e mostrar a libertação, para você ser testemunho que gera vida, para a verdade libertar através de Jesus, para ter um posicionamento com o Filho, tudo isso depende do amor que você tem por Jesus Cristo, por Deus Pai. Porque diferente de regra, quem ama verdadeiramente nasce de dentro a vontade de agradar o outro, não é? Então quem ama, então se eu amo Jesus, eu quero em todas as minhas ações agradá-lo. Então não tem como errar, né? Já regra não, regra a gente costuma quebrar, né? O amor não, o amor quando você faz algo que desagrada o alvo do amor, quando a sua intenção é amar e cuidar e zelar pelo preço do amar, quando isso não faz de acordo com aquilo que você quer, a sua intenção de verdade amar, isso te magoa, de alguma forma parece que frustra o coração, você não fica legal, é um negócio estranho, poxa, era para fazer assim, acabou dando errado, poxa, como deveria ser melhor? Como poderia fazer aquele bolo que todo mundo ia ficar mega ultra feliz com aquele bolo, porque eu fiz com tanto amor, mas meio que solou? Será que foi o forno? Mas será que eu bati certa massa? Mas será essas coisas mínimas? Será que eu fiz com amor? Será que eu fiz com amor? Entendeu? Coisa simples do dia a dia, que a gente vive isso, porque a prova de amar é a vivência do amor.
Você só ama se você realmente vive isso. Tem como forçar amor, gente. Você força tudo menos amar. Não dá para forçar amor. E Jesus vai falar sobre o Pai, sobre ele, sobre serem um só. E sobre testemunhar aquilo que ele é, que é o próprio amor, numa reflexão geral. Nosso posicionamento esse posicionamento é como filho. Que a gente está lendo agora. Eu acho interessante que todas as vezes que fala sobre nota, né, sobre quem trabalha, eu fico muito com isso na mente. Toda vez que eu pego uma nota de R$100, eu penso nisso. Que quem trabalha no banco não faz teste com nota falsa, só faz teste com nota verdadeira. Você fica o tempo todo passando a nota verdadeira. Porque você conhece no tato a verdadeira. Então você nunca vai ter um contato com a falsa, porque a falsa é falsa. Você vai ter com a verdadeira para sua mão ficar sensível. Passa isso automaticamente no cérebro, então você sabe que na hora que tocar numa falsa, sabe que a falsa está no meio ali, tira logo para fazer o teste. Aqui é filho, vamos ver agora o que é característica de escravo? Uma coisa. Ah. Desculpa eu falar muito. Relaxa. O que você está falando aí, eu estava visualizando já outra situação. A vida cristã, eu estava lembrando aqui do povo judeu, do israelita. Deus libertou do Egito com todo aquele poder, abriu o mar vermelho, foi aquele negócio tremendo. Mas o maior ensino para o judeu, para o israelita no deserto, foi durante 40 anos depender do Senhor, do pão que viria, da carne que viria e da água que ele jogou dele, e de que ele estaria protegendo. Foi 40 anos nesse ensino. Os outros foram eventos localizados. Aí, o que é que foi o confronto? Jesus não fez nenhum milagre, não houve nenhum sinal miraculoso. Tudo foi decidido nesse momento através da palavra e da atitude. E tem que, como você falou, refletir que realmente somos filhos de Deus. E isso é a maior parte da nossa vida. Às vezes nós ficamos correndo atrás de milagres, de uma palavra miraculosa que um profeta, uma missionária, não sei aonde, numa igreja tal, está tendo muita coisa, e Deus está nos chamando para depender dele, na palavra e na atitude. Porque isso é que vai mudar o dia a dia das vidas, da nossa vida e de quem está ao nosso redor. Isso é um ciclo, né? Tem um louvor que fala, né, para mudar todos que estão ao nosso redor. Isso eu coloco muito para você. Eu não sei, eu sei que todo mundo não vou, porque eu passo pelas pessoas e fico assim, a sua imagem levanta alguém para ajudar. Porque não é tipo ver toda hora gente diferente, né? Você vê no olhar das pessoas o desespero por algo específico. E todo desespero de alma é Jesus, gente. Não tem outra. Não tem outra. E aí, o lugar que eu estou, o meu lar, meus familiares, trabalho, seja numa fila, em qualquer lugar que seja, como é que eu posso fazer isso? Gente, é uma necessidade no nosso coração amar Jesus através de ações. Porque Jesus e aí eu vou para um ponto específico que já foi passado, né, que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Quem é palpável aqui? Quem é reflexo de Jesus aqui na terra? Entende? É a outra, adoção da César. Por que nossos olhos não estão na frente e a gente não consegue se enxergar? Toda a criação é para nos mostrar Deus. Principalmente você. E você está me mostrando Deus. Entendeu? Então esse respeito com o próximo é o que a gente precisa fazer. O outro está no erro, está no pior pecado. Gente, a gente não está aqui para... A gente não está aqui para... Vamos para acusar, vamos para os escravos. Acusador. 8, 13 e 46. Quem está? Disseram-lhe, pois, os fariseus, não dás testemunho. Agora? Tá. Mas você acompanha ele. Eu estou acompanhando. Objetaram os fariseus, tu dás testemunho de ti mesmo, logo o testemunho não é verdadeiro. E 46 diz, quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me creis? O que eles, os escravos representados pelos fariseus, estão querendo de Jesus desde o início? Acusar. Independentemente de qualquer coisa, precisa acusar.
Eu preciso ter prova de acusação. O que o escravo faz? Rejeita a verdade. Quem é que está com tu também o restante? 19, 25, 33, lê para mim, por favor. Então eles lhe perguntaram, onde está teu pai? Respondeu Jesus, não me conheceis a mim nem a meu pai. Se conhecesses a mim, também conhecereis o meu pai. Então eles perguntou, quem és tu? Respondeu Jesus, que é este, desde o princípio, vos tenho dito. 33 e 35 também, por favor. Respondeu-lhe, somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém, como dizes tu. Sereis livres, replicou-lhe Jesus. Em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Os escravos não ficam sempre na casa, o filho sim, para sempre. O filho, sim, para sempre. Escravo fica dentro da casa? O que o escravo faz? Rejeita a verdade. Jesus está falando aqui diretamente para eles. As questões específicas. Eles perguntam onde está teu pai. Jesus fala, no 19, não me conheceis a mim nem meu pai. Aí vai falar no 25. Então eles perguntaram, quem és tu? E Jesus está falando aqui. Que é que desde o princípio vos tenho dito. Jesus não está enganando ninguém, ele está falando quem ele é. Aí vai lá no 33, ele vai falar assim, eles pegam e se defendem. Nós somos descendentes de Abraão, jamais somos escravos de alguém. Como dizes tu sereis livres? Jesus fala, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Rejeita a verdade. A mentira cega e mata. Bora lá, quem está com 8, 40? 40, 44, 46, 47. Quem que está? Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, ele jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem dentre vós me conhece do pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é Deus? Ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Por isso não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Olha aí a paternidade de quem é escravo. De quem é a paternidade de quem é escravo? O que é que a Bíblia diz? Do diabo. Cuidado com a brincadeira de mentirinhas e mentirinhas e mentirinhas e mentirinhas. Foi brincadeira. Ah, foi brincadeira. Porque quem está por trás é o diabo, porque ele é pai da mentira. Quem diz isso é quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. As características dos filhos, dos filhos do diabo, que são os escravos, e as características dos filhos. O que os filhos fazem aqui? Os filhos falam a verdade para os filhos do diabo. Não é? Porque quem que salva? É Jesus. A nossa vida é replicar o que Jesus fez. É ver os passos de Jesus. Você e eu não temos responsabilidade nenhuma com a salvação do outro. A nossa responsabilidade é levar a palavra. Isso aí é a nossa responsabilidade. Mas nem você nem eu tem condição de convencer ninguém do pecado e do juízo. Para com essa história de botar de qualquer forma o outro como crente. Porque a salvação é a libertação que só o sangue de Jesus faz. Só. E aí, para isso acontecer, tem que amar, gente. Jesus fala, tem que amar. Foi aquela conversa que eu falei com a senhora. Se meus filhos amarem Jesus, eu tenho certeza que está tudo tranquilo. Se amarem. Amar. O creio também. Entendeu? Se amar. Só amar.
Porque se amar, vai se devotar. E se devotar, vai querer conhecer. E se conhecer, não vai ter como viver de outra forma. Quanto mais você se envolve com amor, mais você ama. Mais você se encanta, mais você entende a sua necessidade de respirar, o fôlego de vida vem dele, o calor, tudo. É tudo incrivelmente lindo. De agradar, né? E olha que interessante, que me chamou muito a atenção, gente. Foi essa situação aqui, da revelação da vinda do Messias para Abraão. É pequenininho isso lá. E nós estávamos estudando lá em casa, foi com Deus, Abraão teve a visão. Deus deu a visão, um segredo para Abraão. Lê aí, por favor. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Viram? Abraão se alegrou quando viu o dia de Jesus. Foi falado isso para Abraão. Abraão viu e regozijou-se. Por quê? Porque tudo é por fé. A gente tem que acreditar verdadeiramente que o Pai mandou o Filho para morrer em nosso lugar. E que não só por nós, mas por todos aqueles que estão em nossa volta. E a gente faz isso aqui, o posicionamento de filho fica tranquilo, porque você não força a barra, isso vai ser natural. Totalmente natural o posicionamento. Porque Jesus vivia naturalmente, Jesus não vivia forçando barra para nada. O natural de Jesus era ser filho. Porque isso é identidade. Sinais visíveis, realidades espirituais. Tudo que estava acontecendo no visual, que é o que acontece com nossas vidas, quando a gente se identifica como filho, as pessoas olham, uau, fulano mudou. Ah, pai está andando mais, fulano era tão bruta, está melhor, tá? Fulano está mais risonho, está mais feliz. Tudo isso reflete uma personalidade específica, que é alguma luz específica de quem é. Ah, é crente agora. É crente, é bem que eu vi que tinha uma coisa mudada nela. Bem que eu vi que tinha uma coisa mudada nele. Bem que eu vi, rapaz, você é de Jesus mesmo. Por quê? Porque é uma identidade. Entendeu? É filiação. Então, as aparências visíveis mostram realidades espirituais. Ontem eu estava vendo um comentário de uma pessoa falando acerca de certas coisas que encaixou bem com o que você falou aí agora. Ele mostrando como Deus entra na nossa vida, começa a fazer parte da nossa realidade humana, isso individualmente falando, e gradativamente, à medida que a gente mantém um relacionamento com Deus, e como você colocou, e se dispõe a Ele, e deixa Ele agir na nossa vida e mudar a nossa vida, Ele vai nos levando a melhorar e a refletir a vida dele nas nossas vidas. Né? E essa visão que Abraão teve foi o quê? Abraão foi chamado por 75 anos, viveu até os 175. Mas certas coisas Deus só pôde dar a Abraão quando ele percebeu que Abraão estava maduro para receber. Isso levou a caminhada. Teve coisas que Abraão só viu lá na maturidade. Depois de uma longa caminhada com o Senhor, Abraão errou em muitas coisas. Era fruto da imaturidade ainda. Mas quando ele foi perceber qual era o propósito de Deus, Deus pôde revelar coisas profundas a Abraão. Profundas. E assim ele faz conosco também. E revelar coisas do coração dele para nós. Né? E a outra coisa que, como Deus muda, aí ele dizendo, ó, quando você pega cá no Velho Testamento, Deus entra na realidade humana. Matar era coisa simples para os seres humanos. Inclusive para os israelitas, matar uma cidade, era uma coisa simples. Deus entrou. Mas gradativamente Deus foi mudando esse pensamento, foi trabalhando. Quando chegar cá em Jesus, ó, se olhar para alguém, o ódio já está matando. Olha que mudança Deus implementou na vida daqueles que dizem ser seus filhos. Assim é a nossa vida. É a realidade do coração dele, né? Não do coração humano, porque a escolha dos homens faz um rebuliço terrível na vida do homem. Quando a gente vai ver, desde o início, Deus nunca se compactou com morte. O interessante disso aí, porque o projeto, como ele falou, já era desde o começo, né, com as leis, não matarás. E eles assim ainda não tinham entendido que eles viviam pela lei, mas o certo era aprender a amar Deus de verdade. Amar.
realidades, visões e sinais visíveis. A visão dos discípulos era qual? Precisava ser restaurada. Isso aqui já é outra situação específica que a gente vai ver do 9 do 1 do 36, que é aquele cego de nascença, que já é outra história, que tem sempre o fundo a mesma realidade. Perseguição contra Jesus, Jesus sendo quem é, e vendo a situação geral das atitudes de Jesus refletindo quem o Pai é, em todos os aspectos, todos os aspectos. Mas ali tinham pessoas que estavam seguindo Jesus, diferentemente daqui, que não tem um contexto geral, cá já tem os discípulos já conversando. Vamos cá. Quem é que está com 9:2, por favor? E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais? Para que nasceste cego? Perdão, desculpa. Para que nasceste cego. Lê, por favor, novamente, meu irmão, que eu te vou interromper. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais? Para que nasceste cego? Quem pergunta isso? Os discípulos. Então a visão dos discípulos precisava ser restaurada. Agora vamos para a visão de Jesus no ambiente desse. Onde tem um cego, tem uma pergunta dessa para ele. A visão de Jesus agora o quê? Tudo é para a glória de Deus. 9:1 e 9:3, por favor. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. A outra visão de Jesus é a oportunidade de curar. Aqui estamos vendo visões diferentes. Primeiro a gente viu a visão dos discípulos, agora a visão de Jesus, que tem primeiro tudo é para a glória de Deus e vê a oportunidade de curar. 9, 6 e 7, por favor. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou os olhos do cego, dizendo-lhe: vá, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou-se vendo. Então, a oportunidade que Jesus teve para a glória de Deus assim o fez, e também para curar também assim o fez. E qual é a visão do cego? O que é que o cego precisava? Experiência de restauração total. Porque não era só a visão que estava sendo ali colocada. Vamos lá, 9 e 7. Quem é que está? E dizendo, Pai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi e lavou-se e voltou vendo. Pronto. Testemunho para familiares e vizinhos. 8 e 9. Então os vizinhos e os dantes conheciam de vista, como medindo, e perguntavam: não é este que estava sentado pedindo esmola? Um dizia: é ele. Outro: não, mas se parece com ele. Ele mesmo pode dizer: sou eu. E o 20 e 21. Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho, que nasceu cego, mas não sabemos como veio. Não veio agora. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele. Ele tem idade e falará de si mesmo. O cego testemunha aos fariseus. 9 e 13. Quem que está? Levaram, pois, aos fariseus o que dantes para cegos. Pode continuar? Pode continuar. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegaram aqui. Ao que ele lhes respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Ele lhes respondeu: já vos disse que não atendeste. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores,
Mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Você viu aqui o que é uma pessoa que teve uma experiência com Deus de restauração, porque a restauração não só foi a visão, ele tem uma abertura de visão e uma abertura de mente e uma ousadia absurda de falar verdades para doutores da lei. A restauração dele é total, o testemunho dele vai para os vizinhos e os fariseus ele bate de frente. Ele fala para fariseus o que são realidades espirituais escritas. Ele jamais poderia ser feito. Ninguém nunca ouviu dizer que um cego de nascença pudesse voltar a enxergar. E olha o que os fariseus fazem. O que acontece com os fariseus? A cura do cego causou divisão. Quem está com 16? Sou eu. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Viu aí? Coisa A dissensão interessante. maior tem uma raiz, que eles não expressaram para não dar ousadia. Porque eles consideravam que o Messias seria o único que curaria alguém cego de nascença. Igual a Lázaro, alguém que já tivesse morrido há mais de 3 dias. Eram 4 sinais. Então, quando Jesus fez esse sinal, aí Não pronto. tinha mais como brigar. Eles iam admitir que ele curou o cego de nascença? Não. E a divisão, que a cura do cego causou essa divisão, e a cura do cego revela a cegueira espiritual, porque isso aqui são verdades reais que eles mesmo tinham conhecimento, não era algo que estava sendo inventado. Então, a partir do momento que se fala a verdade, olha o que acontece aqui. A cura do cego revela a cegueira espiritual dos fariseus. Vamos ver o 18, 24, 25 e 34. A irmã leu todos esses versículos aqui, gente. Então, ela estava passando tudo o que estava escrito, tá? Mas depois, se vocês quiserem, vocês podem fazer esse acompanhamento aqui. 18, 24, 25 e 34, por favor. Não acreditaram os judeus que ele fora cego, que agora via, enquanto não lhes chamaram os pais. 24 e 25. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. E o 34. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós, e o expulsaram. Tá vendo? Coisa interessante. Os sinais visíveis de realidades espirituais, se são seus discípulos conseguissem enxergar tudo isso, Jesus lhe dá oportunidade para glorificar o nome do Senhor e para curar e para mostrar a realidade dos fariseus. O cego tem essa experiência de restauração total, um testemunho para familiares e vizinhos, que a gente estava conversando anteriormente, e testemunho aos fariseus que também estão com um problema sério, que era a cura do cego causou, além da divisão, porque era uma realidade escrita e vivenciada no Velho Testamento que acontece, eles ainda teriam que olhar a própria cegueira espiritual como ego e saber. Lembra do que eu escrevi cá? Saber não é ser? Saber não é ser. A identidade precisa ser algo vivenciado e não falado. Saber tudo e não fazer nada não vale de nada. Julgamento e vida eterna. Jesus é a resposta, que está no 35 do 9, 35 a 41, por favor, quem está? 35, 41. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é o Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, creio. Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso
também nós somos cegos? Respondeu Jesus: se fosseis cegos, não tereis pecado algum, mas porque agora dizes, nós vemos, subiste o vosso pecado. Pronto. A realidade aqui era visível de realidades espirituais, não é? Sinais visíveis e realidades espirituais, não é isso que acontece? Então aqui são sinais visíveis, eles estavam vendo a realidade que estava escrito, tudo que Jesus estava fazendo estava refletindo aquilo que eles sabiam, mas não queria aprender de forma alguma. Então o que acontece? O julgamento e a vida eterna. Eles estavam se preocupando com agora e não estavam se preocupando com a verdade. E Jesus, ele é enfático quando ele fala: eu vim, no 39, prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vejam e os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não tereis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Meus irmãos, tudo isso aqui é uma realidade espiritual para nossas vidas. Humanamente falando, no dia de hoje. Nós estamos hoje, dia 14 de junho de 2024. Essas verdades que estão sendo colocadas e aplicadas pelo Senhor em nossas vidas, através da palavra dele, são verdades que ele requer de nós uma vida de visão espiritual para a visão humana. Olhar o outro de forma que a gente tem que ser a verdade nua e crua na terra. Mas a gente não é Jesus, a gente é representante da luz. A gente reflete a luz. Amém. A gente reflete a luz. Conclusão. Toda vida importa para Deus. Jesus estava toda hora mostrando para os fariseus as verdades. Não é ou não é? Jesus estava mostrando a verdade para eles também. Jesus também se importava com esses homens. A gente vai ver isso um pouquinho lá na frente. Filho de Deus é perdoador, ajudador, misericordioso e gracioso. Essa é característica. Jesus, ele é gracioso em todos os aspectos. Jesus, ele é misericordioso em todos os aspectos. Jesus ajudou muita gente. Pessoas que vieram receber e foram sem receber, sem nem tchau, mas receberam Jesus. E Jesus é perdoador. A gente precisa perdoar mais com facilidade. A gente precisa perdoar com facilidade. O papel dos filhos é demonstrar a verdade de Jesus, o Cristo de Deus. Isso faz parte da identidade. As nossas atitudes revelam quem é nosso Pai. Pelos frutos conhecemos a árvore. Jesus veio gerar vida. Quem é tocado por Jesus nunca mais viverá no pecado, nem na cegueira. Quem é tocado por Jesus nunca mais viverá no pecado, nem na cegueira. Somos quem acolhe o desprezado, lembra da mulher? E liberta o condenado, lembra da mulher? Somos a saliva e a terra que Jesus quer usar para moldar os olhos de quem não pode ver. Isso aqui para mim é muito profundo. Muito profundo. Porque ele conta com a gente, gente. Gente, nós somos a luz do mundo. Sal da terra. Ele não pergunta assim o que a gente pode ser, não. Ele fala, vós sois. Ele conta com a gente para dar visão às pessoas. E tudo isso é realidade espiritual. Lembremos, um dia éramos nós que estávamos condenados. Quando a gente pegar essa realidade espiritual
que nós um dia estávamos condenados. E levar para a vida do outro fica fácil. Quando olharmos para o outro, a gente olha com aquela primeira experiência, que eu acredito que cada um teve uma primeira experiência de alguém levou o evangelho, que deve lembrar. Teve alguém em algum momento que levou o evangelho para cada um de nós e nós não estávamos nessa vibe de cristão. Nessa identidade de cristão. Nós era condenado, nós era o quê? Escravo. Então teve um momento que cada um de nós viveu isso já, ou não. Eu pelo menos eu lembro de um monte de tempo. E teve gente que veio falar comigo. Teve rejeição da minha parte. Não foi uma, nem foi duas, não. Na verdade, eu era meio que não suportava crente. Mas assim o Senhor faz a diferença, né, gente? Por quê? Porque Jesus é aquele que vai buscar. Então, quando olharmos para o outro, a gente pode olhar para o outro como quem era a gente. Aí fica mais fácil. Porque aí a misericórdia, ela se estende. Poxa, eu era condenada. Olhar para a situação da condenação eterna, da cegueira mesmo que a pessoa está. Até porque a cegueira é algo real. A gente vai ver isso no decorrer. E eu queria muito que vocês prestassem atenção, já que a gente está estudando João, sobre a vida de Nicodemos. Já viu Nicodemos antes, né? A gente vai ver alguns lances de Nicodemos também. Então, observem a palavra Nicodemos em João. E vocês observam porque Nicodemos é um desses homens doutos, de uma classe de mestre. E a gente vai ver o decorrer, qual é o comportamento de Nicodemos. Por isso que eu falo que a gente vai ver algumas diferenças entre o início e o fim. Sobre os fariseus. Que Deus também ama cada um desses que corre atrás contra ele. Amém? Amém. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais essa aula. Louvado seja Deus por isso. Pai amado, Deus de amor e de misericórdia, muito obrigada, Senhor, por esse ano dessa manhã. Obrigada, Pai, por falar conosco, Senhor. Essas são suas verdades, não tem como aquele que lança semente, Senhor, fazer algo com a semente. Só o Senhor é Deus e não há outro como o Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigada porque a tua palavra ela é viva. Ela faz um repulso em nosso ser, Pai, de algo assim que não dá para explicar. E louvado seja o santo nome, porque são verdades suas, não nossa, Pai. A gente não tem como dominar algo que fala aos quatro cantos do mundo o seu amor e a sua misericórdia absurdamente aos homens, Pai. Nos ajuda a ser reflexo do Senhor nessa terra, Senhor. Nos ajuda a ser amor, a ser misericórdia, a ser compaixão, a ser, Pai, filhos, Pai. Nos ajuda a ser como Jesus, Pai. Nos ensina, nos faz viver isso. Onde quer que estejamos, o Senhor seja a nosso esconderijo, aquele que a gente busca fazer a vontade. Ó Pai, abençoa a vida de cada irmão aqui, Senhor, cada um que vai ouvir também essa mensagem, que o Senhor faça frutificar, Pai, que dê muitos frutos. Ó Pai, que nos dá um culto, Pai, com continuação daquilo que a gente tem visto aqui. Confirme nossos corações e suas verdades, em nome de Jesus. Amém. Amém.